Se você ama crochê com técnica, acabamento impecável e peças sofisticadas, você vai amar o tutorial de hoje. Mas antes de começarmos, já se inscreve aqui no canal, aproveita para conhecer todos os conteúdos que já estão disponíveis por aqui e ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade que eu vou trazendo para vocês. Aqui no canal você encontra bolsas cheias de técnicas com acabamento refinado e um nível de sofisticação que serve tanto para você fazer para uso próprio quanto para quem deseja iniciar ou crescer no negócio do crochê. Agora vamos juntas ao passo a passo dessa clutch linda e cheia de detalhes. Vamos lá então. Antes da gente começar a crochetar, eu vou mostrar para vocês alguns detalhes dessa bolsa, tá? Vamos lá tirar as medidas. Ó, ela tem 23 centímetros de largura e de altura ela tem 17, tá? Então, 23 por 17 é a medida dela. Ela tem um botão encaixado aqui, o imantado. O forro em crochê eu fiz com fio amigurumi, tá? E é isso. Dá pra colocar alça, pra quem gosta de alça de mão, até pra colocar uma alça transversal, tá bom? Mas a ideia dela é uma clutch de mão, tá? Pra carregar assim na mão. Enfim, casamento, festa, uma saída à noite. É super fácil de fazer, super rápida. E é linda, né, gente? Vamos lá ver os materiais que a gente vai usar, então, para fazer a Nath, tá? O fio. O fio é o antúrio, de 4 milímetros. Vanessa Maios eu tô usando, mas pode ser usado qualquer fio de poliéster, tá? Tô usando de 4 milímetros. Eu trouxe aqui várias pedrinhas de resina. Isso aqui, todos os materiais eu indico quais são os fornecedores lá no dossiê, tá? Eu peguei vários que eu tenho aqui para depois a gente decidir qual que a gente vai colocar, mas todos eles combinam, tá? E aí, isso aqui é muito da criatividade, do gosto, da ideia de cada um, tá bom? Eu vou usar a agulha de 5,5 milímetros, tá? A gente vai precisar de uma tesoura, a gente vai precisar de um fio amigurumi, tá? Pode ser usado outros fios também para fazer o forro, mas eu gosto desse porque ele é um fio 100% algodão e eu acho que fica bem delicado. A cor, eu gosto de usar sempre um tom sobre tom, tá? Que eu acho que dá um destaque bem bonito, fica bem sofisticada a peça, mas também fica a critério de cada um, tá? E é isso. Vamos usar um isqueiro só para queimar a ponta do fio. Uma agulha de tapeceiro para fazer a costura aqui dessa borda. Um alicate para prender o botão. E fio de nylon para prender as pedrinhas, tá? Você pode colocar um tassel, como eu coloquei aqui também, que fica bonito, tá bom? E é isso. Então, vamos lá. Material na mão e vamos começar a fazer a nossa Nath. Vamos começar então, ó. Então, a primeira coisa, nós vamos fazer um cordão com 50 correntinhas, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu fio, dar uma giradinha e começo a fazer a primeira correntinha. E vou fazer 50 correntinhas, tá? Tenho o meu cordão com 50 correntes. Isso aqui é a altura da bolsa, sendo que eu vou dobrar aqui e tenho a minha aba aqui, tá? Então, agora a gente vai construir a largura dela, tá? Então, fiz 50, vou fazer mais uma
pra virada. Uma a mais, tá? E aí, ó, aqui é o meu direito da minha correntinha. Eu vou virar e vou trabalhar aqui no avesso, pegando nessa lombadinha aqui, ó, tá? Ó, essa lombadinha é onde eu vou colocar o ponto, tá? E aí, a gente já começa na primeira carreira fazendo o ponto fantasia. Como que é esse ponto, ó? Então, eu vou pegar aqui nessa lombadinha, laço o primeiro, laço o segundo, fico com 3 laçadas na minha agulha, laço, tiro os 3. Vou no próximo. Na verdade, eu vou colocar a agulha no último ponto que eu fiz, ó. No mesmo buraquinho que eu fiz o último. Laço aqui, aí sim, vou no seguinte, laço, fico com 3, laço e tiro. Venho aqui no último que eu fiz, coloco a agulha, laço. Vou no seguinte, laço, fico com 3, laço e tiro os 3. Novamente, ó, vou no mesmo buraquinho que eu fiz o último, laço. Vou no próximo, laço, fico com 3 laçadas, laço e tiro os 3. Tá? Ó, de novo. No mesmo buraquinho que eu fiz o último ponto, laço 1. Aí, vou no seguinte, laço outro. E 3, laço, tiro os 3. Ó, de novo, no mesmo buraquinho. Opa. No seguinte, laço, tiro os 3, tá? Vou seguir essa carreira toda assim. Então, ó, lacei aqui e vou até o final. Vou dar uma adiantadinha aqui e volto pro final da carreira, tá? Continuo fazendo do mesmo jeito. Tô no último ponto, então vou pegar aqui, vou pegar o último, ó, e finalizei, tá? Aí, ó, como tem esse fiozinho aqui, o que eu faço? Eu vou colocar minha agulha aqui nesses 3 pontinhos, pego ele e trago pra cá. Pronto. Viro o meu trabalho. Agora, o que vai mudar a partir da segunda carreira? A partir da segunda carreira, ó, a gente vai fazer uma corrente pra subir, tá? E aí, ó, a partir da segunda carreira, ao invés da gente pegar aqui, a gente vai pegar na alcinha de trás do ponto, tá? Ó, então, eu fiz já a minha corrente, então, eu vou pegar um aqui. E aí, eu vou começar fazendo uma corrente sozinha. Desculpa, um ponto baixo, tá? Começo fazendo um ponto baixo, e aí, a partir daqui, eu começo o meu desenho. Então, eu insiro de novo no mesmo buraquinho, pego uma laçada, vou no próximo, ó, aqui na alcinha de trás, fico com 3 e tiro. E aí, sigo. Pego aqui no mesmo buraquinho, vou no próximo, e eu tô prendendo esse fiozinho aqui, ó, e faço, tá?
Então, venho no mesmo, vou no seguinte, sempre pegando na alcinha de trás. Então, a partir da segunda carreira, todas as carreiras são iguais. A gente vai fazer esse ponto pegando sempre na alcinha de trás, tá? Então, ó, peguei aqui, fiquei com 3, lacei, tirei. Então, insiro no último que eu fiz, vou no seguinte, laço e tiro os 3, tá? Então, ó, vou seguir. Então, o que muda a partir daqui? A gente começa a carreira fazendo um ponto baixo, sozinho, e aí eu começo a partir daí o meu desenho. Aí no mesmo buraquinho coloco, pego no seguinte, tiro os 3. Laço o primeiro, laço o segundo, opa, e tiro os 3, tá? Então, eu vou seguir todas as carreiras a partir da segunda, dessa forma, ok? Então, o desenho é esse, e a gente segue assim, até a gente chegar na largura que a gente quer da nossa bolsa. Então, vamos pegar ela aqui, ó. Essa aqui, a gente já tirou a medida que eu mostrei pra vocês. Deu quase 24 centímetros. E a gente tem, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. 26 carreiras. Se você quiser ela mais larga, então sobe mais carreiras, tá? Então, a partir daqui, a gente vai seguir essa sequência de pontos até chegar na largura que a gente quer, ok? Então, eu vou adiantar aqui e volto para a próxima etapa junto com vocês. Vamos continuar? Então, ó, eu terminei o corpo da bolsa. Deu olha, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 carreiras, tá? 28 carreiras, e aí nós vamos aqui medir a largura, ó, deu 24 centímetros. Lembra que a gente mediu aquela pronta, deu 23? Mas a gente considerando uma margem de costura, então vai dar exatamente aquela medida, tá? Então, são 28 carreiras. Olha como fica lindo esse ponto. Fica lindo, né? Agora, vamos para a próxima etapa. Depois de feitas as 28 carreiras, a gente vai fazer o acabamento em toda a lateral, tá? Vamos fazer a volta toda com pontos baixíssimos. Então, terminei a minha carreira aqui. Deixa eu arrumar aqui o trabalho. Eu vou começar aqui, tá? Então, ó, terminei aqui, faço uma corrente. E aí, deixa eu só aproximar um pouquinho. Vamos lá. E nós vamos começar a fazer os pontos baixíssimos, tá? E aí, como aqui a gente não enxerga os pontos, a gente vai pondo ponto baixíssimo sobre cada carreira, tá bom? Então, ó, a gente começa aqui nesse primeiro pontinho, ó. A gente pega aqui, e aí tem que tomar um cuidado para não deixar nem muito justo, nem muito largo, tá? Para ele ficar bem bonito aqui. Ó, então, a gente vai seguindo, ó, fazendo baixíssimos, tá vendo, ó? Que eu vou olhando aqui para ver se ele não tá repuxando, para não deformar minha peça. Então, eu vou pondo pontos baixíssimos. E vou fazer isso, gente, em toda a volta. Olha que bonito que vai ficando esse acabamento, tá vendo, ó? Então, a gente vai seguir fazendo isso na peça inteira, tá?
Por que que tem que ser um ponto sobre cada carreira? Porque se a gente colocar mais, ele pode dar uma aumentada aqui. E se colocar menos, ele pode dar uma diminuída. Então, tem que fazer... Olha como ele fica bem bonito, certinho, tá vendo? Tá? Então, ó, vamos seguindo aqui. Até o último. Cheguei no último ponto, eu vou virar a peça pra fazer aqui nessa lateral. Aqui é mais fácil porque é ponto sobre ponto, tá? Então, eu vou fazer uma corrente pra fazer a viradinha aqui. E aí, já começo aqui, ó, no primeiro pontinho e faço. Tá vendo como ele fica bem bonito aqui, ó? Ele faz uma quina bonita. Então, é isso. Gente, vocês sabem que eu sou super chata com acabamento, porque uma peça manual, o que vai diferenciar e valorizar essa peça é um acabamento bem feito. Então, muita atenção nos acabamentos das peças de vocês, porque é isso que vai, que enche os olhos de quem vê, né, uma peça manual e gera o desejo da pessoa comprar. Uma peça bonita, uma peça bem acabada, utilizando materiais de boa qualidade, desde o fio até os botões de fechamento, enfim, tudo isso. Bom, ó, então aqui como é onde a gente iniciou, é um pouquinho mais ajustado. Isso aqui depois eu vou pôr pra trás, mas tá vendo como fica bem bonito? Então, ó, eu vou dar uma adiantada aqui. Então, a gente vai fazer isso em toda a volta, tá? Aqui, aí a gente faz mais aqui, volta aqui. Quando eu chegar aqui no final, eu volto pra mostrar pra vocês o acabamento. Cheguei aqui no final. Opa, cadê o fio? Ó, então, vou fazer o último ponto. Aqui. E, ó, toda a volta com acabamento, olha que lindo que fica, tá? E é isso. Então, terminamos de construir a peça inteira e agora a gente vai pra costura. Vamos lá, então? Terminei aqui, não vou cortar o fio, porque eu vou já utilizar esse fio pra fazer a costura, tá? Então, ó, o que que a gente faz? A costura é do lado avesso, tá? A gente não costura do lado direito, por quê? Porque eu quero esse efeito aqui, ó, no acabamento. Olha como ele fica bem invisível, tá? Então, é isso que eu quero. Aí, o que que a gente faz? Ó, eu vou usar marcadores de ponto, eu já coloquei aqui, vou explicar pra vocês como que eu faço essa contagem. Então, ó, aqui é o lado direito, onde eu fiz o acabamento, eu vou dobrar aqui do avesso. E aí, o que que eu fiz? Eu medi a altura que eu quero a minha aba, tá? Essa altura aqui. Então, eu contei 14 pontos de cada lado e a partir do 15º ponto é onde eu vou fazer a minha costura, tá? Então, a gente tá aqui do lado avesso, tá com um fio que a gente já veio lá do acabamento. E aí, eu vou vir aqui, ó, deixa eu aproximar pra ficar mais fácil de mostrar. Ó, então, aqui tá o fio que tá vindo lá de trás, certo? Então, ó, vou vir aqui, ó, nesse pontinho do lado e vou trazer ele pra cá. Vou ajustar e vou trazer esse pontinho pra cá. Aí, ó, como que nós vamos fazer essa costura? Deixa eu ajustar aqui. Ó, eu vou pegar nessa alcinha aqui, deixa eu pegar uma agulha mais fina, fica mais fácil de mostrar, ó. Então, eu vou pegar essa alcinha de fora aqui, desse pontinho que tá aqui, com essa alça aqui, ó, tá? Ó, tá vendo que tem aqui as correntinhas? Então, eu vou pegar essa alça aqui, tá? Então, a partir do marcador, então, eu venho aqui, ó, ajusto o ponto e já começo aqui, ó, pego aqui nessa alcinha com essa alcinha aqui, tá? Dou uma ajustada, não vou repuxar muito o ponto pra não fazer
prega aqui, tá? Então, ó, pego aqui, ó, aqui nessa alcinha de trás, com essa alcinha aqui, laço o fio e faço um baixíssimo, tá? Alcinha de trás com alcinha de trás, laço o fio, faço um baixíssimo e vou na sequência, ó. Alcinha com alcinha, ó, e vou costurando. Lembrando que não posso ajustar muito meu ponto e nem deixar ele largo, tá? Tem que equilibrar essa tensão pra ele ficar assim, ó, certinho, bonitinho, tá? Então, vamos seguindo aqui ponto por ponto, ó. Próximo, tá? Ponto baixíssimo, sempre na alcinha de fora, lembrando que estamos costurando o avesso da peça, tá? Prestar atenção para deixar o acabamento do lado direito. Como esse ponto, ele avesso e direito é igual, então a gente identifica pela carreira de baixíssimos que nós fizemos para dar acabamento. Ó, último ponto aqui. Opa. Aqui, pronto. Fiz a costura. Aí eu vou cortar o fio. Eu vou cortar o fio aqui. Precisa ser muito grande. Já vou queimar. Lembrando que, gente, para queimar essa pontinha, sempre com a chama azul do isqueiro, tá? Porque se você queimar com a chama amarela, essa mais forte, ele vai deixar preto. Então, sempre queima com essa primeira chaminha azul, ó. Tá vendo como ele não fica preto? É isso. Aí, aqui a gente dá esse nozinho e depois com uma agulha de tapeceiro ou uma agulha de crochê mais fina, vamos fazer já com uma de crochê aqui, a mais fina que eu tinha pego, ó. A gente vai arrematando aqui, ó. Lembrando que aqui a gente tem o avesso da peça, então a gente vai arrematando aqui até esconder todo ele. Tomar cuidado também para não puxar demais, para ele não ficar aparecendo, fazer preguinha. E aí a gente vai dando um acabamento bonito, limpo. Tá vendo que ele vai ficar imperceptível e ele está no avesso. Com todo cuidado, para não abrir o fio. E a gente vai dando acabamento. Ó, acabando já. Acho que mais uma já dá. Opa, escapou. A última agora. Pronto. Então, a costura tá pronta de um lado, eu vou fazer do outro lado, que é exatamente a mesma coisa, tá? Aqui é o lado avesso, depois eu vou virar pra mostrar o lado direito. Então, façam dos dois lados e a gente já volta pra próxima etapa. Prontinhos, os dois lados costurados. Agora, a gente vai virar a peça pelo direito. Vamos ajeitar ela aqui. Olha que linda. É esse efeito que eu quero que fique, tá vendo? Olha que lindo. Olha, tá vendo que fica aqui, ó, a correntinha do acabamento aqui, a correntinha do acabamento aqui. Tá vendo que perfeita? E aí, ela fica com
essa largura aqui na lateral, que dá mais espaço interno para ela. E aí, tchananã, maravilhosa, muito linda, né, essa clutch. E essa cor mostarda, que vocês estão achando? Eu tô amando. Bom, é isso, costura pronta, já virada. E aí a gente vai ajeitando ela aqui, pra ela ficar bem bonita. E vamos partir para a próxima etapa, que é a colocação do fecho. Vamos lá. Antes de colocar o fecho que eu utilizo é esse fecho imantado da Altero. Então, ele tem um ganchinho aqui que a gente vai prender, a gente vai colocar aqui, a gente prende atrás com esse ganchinho e aí a gente fecha aqui, tá? Aqui tudo bem porque vai o forro, né? Então ele vai ficar escondido lá. Agora, o que vai aqui, ó, eu preciso de uma aba para poder esconder ele, tá? Então é isso que nós vamos fazer agora. Fazer uma aba para que esse acabamento fique o quê? Perfeito, que a gente gosta de acabamento perfeito, tá? Então é isso aqui que a gente vai fazer agora. E aí a gente vai pegar o fio, e aí eu vou virar aqui a aba. E aí, o ideal é que a gente pegue uma agulha um pouco mais fina. Eu vou usar a de 4 milímetros, tá? Porque facilita para fazer isso aqui. Então, ó, eu vou vir aqui, deixa eu arrumar aqui para ganhar mais espaço para trabalhar isso. Eu vou aproximar um pouquinho para ficar melhor a visualização para vocês. Então, ó, eu vou trabalhar aqui, ó, nesses pontinhos aqui, ó, tá? E aí, a gente vai construindo, tá vendo que tem umas lombadinhas aqui, ó? É aqui que a gente vai trabalhar, tá? Então, eu vou pegar o meu fio, vou deixar um pedacinho aqui, assim. Então, eu venho aqui, ó, precisa ser exatamente aqui no cantinho, aqui já tá ótimo, até porque a gente vai ter um botão só aqui no meio, tá? Então, eu pus aqui o fio e aí eu já subo 2 correntes, tá? E aí eu vou laçar e vou fazer em cada pontinho desse um ponto alto. Ó, laço, venho aqui nessa lombadinha, ó, tá? E faço um ponto alto. Por que a gente pegou uma agulha mais fina? Justamente porque pra colocar aqui, ó, nessa lombadinha, tá vendo? É que aqui eu já tô prendendo esse fio, tá? Com a outra agulha fica mais chatinho, porque ele tá bem justinho. Então, ó, eu vou fazendo pontos altos aqui, ó. Laço, venho aqui, ó, nesse pontinho aqui e faço um ponto alto. E vou prendendo o fio que eu deixei lá, tá? Ó, próximo é aqui. Laço e faço um ponto alto. Próximo. E vou fazendo, tomando cuidado. Como eu tô com uma agulha mais fina, então o ideal é que eu faça esse ponto um pouco mais largo. Porque se eu fizer ele muito justo, eu já tô com uma agulha mais fina. Então a tendência é que o ponto já fique mais justo. Então, eu tenho que fazer ele mais larguinho para ele não embolotar aqui, tá? Então, vamos seguir. Esse fio já tá quase acabando. Opa! Aqui. Vou seguindo, ó. Agora, sem o fio aqui, fica mais fácil. Ó.
Essa lombadinha aqui, tá vendo? Quase chegando no final. Faltando mais 2 pontinhos. Agora sim, o último. Opa, dei 2 laçadas, peraí. Último ponto, tá? Então, tá pronto a minha cobertura. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou cortar um fio generoso aqui pra poder fazer a costura, tá? Então, corto. Opa! Aí, já vou queimar eles, a ponta, pra não ficar esfiando. Aí, eu vou dar um nozinho aqui. E pronto, agora a gente vai colocar os botões. Vamos lá. Então, pra colocar o botão, a gente precisa da ajuda de um alicate. Esse é um alicate de artesanato, tá? Se não me engano, eu comprei na Marlene Aviamentos um kitzinho, mas na Altero também tem. Enfim, loja de artesanatos em geral tem, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro colocar esse lado que é maior, eu sempre ponho aqui na bolsa, tá? E esse que é o menorzinho, eu não sei qual que é o macho, qual que é a fêmea, mas enfim, esse que é mais fininho, eu coloco na aba, tá? Então, ó, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai achar o meio. Então, a gente conta os desenhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, tá vendo que tem um aqui no meio? Aqui é o meio, exatamente. Então, eu vou colocar aqui, tá? Ó, coloco ele aqui, venho aqui atrás, coloco o fechinho e venho com o alicate e entorto ele aqui, ó. Tá? E aí, o que eu faço? Pra prender bem, eu pego a ajuda de um papel pra poder colocar ele, porque esse alicate, ó, ele tem uns dentinhos aqui, tá vendo? Então, se eu colocar ele aqui, ele vai machucar o meu botão, e eu não quero fazer isso. Então, eu venho aqui, ó, e aperto. E protejo o meu botão com esse papel. Aperto. Pronto, tá colocado. Aí, antes de colocar esse, eu vou fazer a costura pra gente poder testar. Pra fazer a costura, eu vou usar uma agulha de tapeceira, tá? Tem as de ferro também, mas eu prefiro essa de plástico. E aí, eu sempre uso uma ajuda de uma outra pra colocar esse fio aqui, que ela é menorzinha. Então, ó, coloco aqui. Vamos lá, pronto. E aí, é uma costura... Ó, então eu vou olhar aqui, esse aqui tá bem aqui na... Então, eu começo colocando a agulha aqui, e aí vou, sem repuxar, sempre olhando pra ficar da forma mais... Opa, tomar cuidado pra não entrar no meio do fio,
pra ficar da forma mais natural possível, como se fosse, pra ficar quase que imperceptível essa emenda, tá? Então, assim, ó, não tem um lugar certinho onde você vai pôr a agulha, o ponto por ponto. É intuitivo, tá? Mas aí você vai costurando e vai olhando pra ver se ele tá ficando certinho. Tá vendo como ele vai ficando praticamente imperceptível? É isso que você tem que ter esse treino no seu olhar, tá? Pra ficar um trabalho bem bonito, bem acabado, ó. Aí eu vou pegando o pontinho aqui, procurando, claro, sempre na mesma linha aqui, tá? Pra não ficar um negócio torto. Então, eu pego um aqui de cima, venho aqui e faço. Venho um aqui. E aí, à medida que você começa, você vai olhar e tentar fazer sempre o mesmo desenho. E aí, sigo costurando. Com todo cuidado para não abrir o fio. E aí, ó, lembrando do meio, né? Onde que a gente colocou. Ó, ele vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, certinho. Então, é aqui que ele vai ficar. Então, tem que tomar esse cuidado também. Você coloca, na hora de colocar o botão, você coloca no meio certinho, na hora de costurar, você entorta ele. Então, tem que ter esse cuidado. Aqui onde tá o botão, ó, nós vamos pegar aqui embaixo, tá? Seguindo. Isso. Quase acabando. Olha como ele vai ficando bem delicado, quase que uma costura invisível. A gente pega o último, prende pra cá, prende mais um aqui. E é isso, agora a gente vai trazer esse fio para arrematar ele. E aí, a gente corta, queima e esconde, tá? Então, ó, pronto. Costura feita, bem acabadinha. Olha que lindo. Aqui já tá ótimo. Vou cortar, esconder. E aí, ó, o que eu tenho aqui? Tenho prontinha essa aba. Então, eu vou fechar e vou ver aonde que eu tenho que pôr o outro fecho. Então, eu marco aqui com a agulha e venho aqui, tá? Então, ó, exatamente aqui. Aí, ó, eu tiro. Bom, então, a gente marcou aqui onde eu tenho que colocar o outro botão do fecho. E aí,
eu vou dar uma dica pra vocês que eu faço dessa forma porque dá mais segurança e melhora a qualidade do acabamento. Como eu falei pra vocês, eu tenho muita atenção no acabamento pra não ter nenhum problema. Então, eu posso colocar isso aqui e colocar esse fechinho aqui que a gente colocou. Só que, dependendo do ponto que é feita a bolsa, ele vai ficar aparecendo, ele vai ficar... a hora de tanto a pessoa abrir e fechar a bolsa, porque como ele é um imã, ele fecha bem. Na hora de abrir, se a pessoa puxa, vai chegar uma hora que vai começar a repuxar aqui o crochê, tá? Então, o que eu fiz, ó? Eu comprei essas... uma faixinha de couro. Esse é um couro sintético, tá? Eu comprei na Marlene Aviamentos, mas tem, enfim, armarinhos grandes tem. E aí, o que eu faço? Eu uso ele pra colocar atrás e prender. Então, eu marquei aqui onde fiz o furinho, tá? Ó, fiz o furinho. E aí, é com ele que eu vou prender aqui, ó. Vou colocar aqui o meu botão, onde eu tinha marcado. Aí, eu vou só fazer um teste pra ver se é isso mesmo, tá? É isso aí, ó, ele tá no meinho, tá certinho. E aí, ó, eu venho aqui e, ó, acho aqui bem, trago bem a alcinha, ó, tá? Pra ela aparecer bem aqui e venho com o corinho. Ó, venho aonde eu fiz aqui já a abertura, tá vendo, ó? Com a ajuda do alicate. E aí, ó, eu vou encaixar bem. Como o crochê, o fio é grosso, o ponto é grosso, então tem que vir com bastante cuidado. E aí, ó, eu vou fechar. E vou tentar fazer a mesma coisa que eu fiz lá, ó. Coloco o papel aqui. Venho aqui, ó, com o meu alicate, protegendo com o papel e garanto que tá bem fechadinho, tá? Ó. Então, tá lá. Aí eu vou fechar, vou olhar se tá certinha e fecho colocado certinho, tá? Esse aqui eu ainda vou arrematar. E é isso. Então, fecho colocado. Agora a gente vai para a próxima etapa, que é iniciar o forro da bolsa. Agora vamos começar o forro da bolsa. E aí, ó, como que a gente faz? Eu vou dobrar aqui, ó, a aba para trás, tá? Tentar deixar ela o mais retinha possível. Dobrei ela aqui. E aí, eu vou fazer uma linha imaginária aqui, desse lado, pra eu saber onde que eu vou começar o forro desse lado. Porque aqui tá fácil, né? Aqui, ó, a gente vai pegar, ó, nesses pontinhos aqui, ó, tá? Ó, a gente vai pegar nesses pontinhos aqui de trás. Então, fica mais fácil, tá? Aqui a gente tem que fazer uma linha reta, imaginária, para conseguir fazer o forro. A gente inicia o forro com o mesmo fio, tá? Então, eu vou iniciar ele por aqui, tá? E depois faço a volta. Aí, ó, eu venho aqui, ó, eu tô usando a agulha 4, tá? Menorzinha, porque pra pegar esses pontos é mais chatinho, então eu tô usando essa agulha. Então, eu venho aqui, ó, nesse primeiro pontinho, deixa eu só pegar ele que eu mostro pra vocês, ó, tá vendo? Esse primeiro pontinho bem perto da costura aqui lateral, eu venho aqui e laço o fio, e aí, à medida que eu vou fazendo, eu vou prendendo isso aqui, tá? E aí, ó, venho aqui já do ladinho, ó,
laço e faço um baixíssimo. E aí, ó, como eu falei pra vocês, a gente vai na linha imaginária aqui, ó. Venho no próximo calombinho aqui e faço um baixíssimo. Lembrando que eu não posso deixar ele muito justo pra não deformar a peça, tá? Ó, venho aqui no próximo, laço e faço um baixíssimo. Venho aqui, laço e faço um baixíssimo. E vou sempre olhando aqui, ó, como que tá ficando, se ele não tá diminuindo ou aumentando a peça, tá? Ó, venho aqui no próximo, ajusto, vou sempre prendendo esse fiozinho aqui. Quem preferir fazer um arremate nele, em vez de ir prendendo, não tem problema, tá? O importante é arrematar esse fio. É que eu já gosto de ir prendendo pra diminuir o que a gente tem que arrematar depois. Ó, venho no próximo aqui. Peraí. Tem que ter paciência nesse pedacinho, viu, gente? Paciência, que ele é chatinho. E a minha posição não tá das melhores, por isso que parece que eu tô atrapalhada, mas não tô não, tô no controle aqui da situação. Tá vendo, ó, como ele vai ficando bonito? E aí, ó, você vai seguir pegando sempre os mesmos pontos da mesma carreira. Não sei se vocês entendem, né? É uma linha imaginária que você tá criando uma carreira aqui no meio do ponto pra gente construir o nosso forro e ficar um acabamento bonito, limpo, bem feito, sem emenda, tá vendo? Olha como ele vai ficando bonito. Porque quem vê vai falar, meu, aonde começou, aonde terminou isso, que eu não tô entendendo. E essa é a ideia, né? É fazer um trabalho tão bonito que quem olha fala, meu, não é possível. E é isso, ó. Tá? A gente vai seguindo aqui. Tá quase acabando. Não dá, tenho que pôr aqui. Senão eu não tenho apoio. Ó, chegando no final já da carreira. Dessa parte mais difícil de fazer, né? Depois já, aí fica mais fácil. Na próxima etapa já é mais fácil. Ó, tá vendo que ele não tá... Ele tá exatamente na tensão correta, pegando os pontos certinhos? Ó. Aí, vou lá. Quase chegando no final, graças a Deus. Mais um. Aqui, ó. Pronto. Agora a gente vai virar e vir aqui já pra lateral, ó. E aí, aqui eu vou pegar aqui, ó. Já fazer uma emenda. E a partir daqui, eu vou pegar aqui atrás e vou fazer pontos baixos, tá? Ó, vou pegar sempre na lombadinha aqui de trás dessa corrente, tá? Ó, pra ele ficar por dentro, ó. Então, aqui, ó, atrás da corrente tem uma lombadinha, tá vendo, ó? É aqui que a gente pega, ó, e faço, ó, a corrente tá aqui, eu venho aqui, ó, pego essa lombadinha aqui atrás e faço um ponto baixo. Ó, mais uma vez bem pertinho, aqui tá a corrente, aqui tá a lombadinha atrás dela, ó.
laço e faço um ponto baixo, tá? Então, vou seguindo. É só essa primeira carreira que é mais chatinha de fazer, porque tá mais justinho o ponto, mas depois já fica mais fácil. Mais uma. Lembrando que esse ponto não pode ser muito justo, sempre deixar ele numa tensão equilibrada, tá? Pra ele não apertar muito, já que a gente tá usando uma agulha mais fina, né? Tem que sempre lembrar disso. Ó, como é mais fácil aqui, viu? Já estamos chegando no final. Chegando já aqui na minha lateral. E aí, ó. Agora nós vamos fazer a emenda aqui. Peraí, deixa eu ver esse aqui. E aí, eu vou pegar um ponto aqui do meio e vou fazer só um baixíssimo. E aí, aqui nos baixíssimos que eu fiz, eu vou começar a fazer agora ponto baixo, pegando na alcinha de trás, ó. Pego aqui na alcinha de trás e faço ponto baixo. Deixa eu dar uma aproximada. Isso. Então, pego na alça de trás e faço, faço pontos baixos. Pegando aqui na alcinha de trás da correntinha que eu fiz aqui, né, do baixíssimo, e faço ponto baixo. Chegando aqui. Faço um aqui nesse meio. E aí, ó, vou seguir agora fazendo mais uma carreira. Então, vão ser 2 carreiras de ponto baixo com esse fio. Agora, também em relevo, pegando na alcinha de trás, tá? E aí, vou seguir fazendo essa segunda carreira com esse fio e aí já arremato. Vou adiantar aqui e volto pra mostrar como que a gente continua, tá bom? Então, são 2 carreiras, estamos na segunda, ó, da abinha com o fio antúrio ainda. Finalizei as 2 carreiras em toda a volta, cheguei aqui no final,
Ó. Então, eu vou arrematar esse fio. Vou já dar uma queimadinha aqui. Aqui, eu puxo ele, queimo. E aí, a gente vai fazer o acabamento aqui. Deixa eu pegar uma agulha mais fina. Ó. Aí, a gente vem aqui, ó, aqui por trás, nesse ponto, pega esse fio e traz pra cá. E aí, vem aqui, ó. Opa! Ó, levei ele pra lá, né? Agora, eu venho aqui. Puxo o fio. Ai, que a minha posição tá ruim aqui. Ó. Puxo, tá vendo? E ele fez o ponto e ficou um acabamento invisível. E aí, eu vou arrematar esse fio aqui, tá? Então, ó, essa é a aba interna. E agora, a gente vai começar, sim, o forro, tá? A gente ajeita ela assim. Tá com a capinha aqui. Agora, a gente começa o forro. Pra fazer o forro, como eu falei pra vocês, eu vou usar o fio amigurumi, tá? E aí, eu não tenho uma cor tom sobre tom, mas eu tenho essa aqui que é bem neutra, então eu vou usar ela. E vou usar agulha de 3 milímetros, tá? E aí, ó, qual que é o segredo aqui? A gente vai pôr essa abinha aqui pra cima. E o forro, ele é todo em ponto baixo, em relevo, tá? Como a gente tava fazendo aqui. Só que a gente vai entrar agora com um fio muito mais fino, certo? Está com um fio que a gente vai usar uma agulha de 3 milímetros e ele é muito fininho. Então, o que a gente vai ter que fazer? Alguns aumentos de pontos aqui nessa primeira carreira. Então, a cada 3 pontinhos eu faço um aumento. Porque senão, com esse fio fininho aqui nesse ponto grosso, ele vai esticar, vai ficar feio e vai ficar bem pequenininho lá dentro. Então, eu vou fazer alguns aumentos aqui, tá? Então, ó, eu começo aqui, ó. Deixa eu só ajeitar aqui, pra conseguir mostrar bem pra vocês. Então, eu coloco aqui e busco o fio, tá? Olha a diferença do fio de um pro outro, é muito diferente. Então, eu já começo fazendo 2 pontos aqui, tá? Ó, aqui eu vou ajustar e vou fazendo, ó, 1, 2, 3, e aí faço um aumento. Aqui eu já vou prendendo o fio, tá? Faço um aumento, tá? E assim vou seguindo, ó. Sempre pegando na alcinha de trás. E a gente vai fazer de modo espiral, não tem encerramento de carreira, tá? A gente vai fazendo na sequência. E aí, a gente vai subindo carreiras até dar a medida do forro da bolsa, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Ó, então, a gente vai fazendo 1, 2, 3 pontos e um aumento aqui. Então, essa primeira carreira, a gente vai fazer alguns aumentos para poder adequar a medida do fio, tá? Se você perceber que precisa de mais aumentos, por exemplo, aqui, ó, esse ponto tá bem largo, então, eu vou fazer mais um aqui, tá? E a gente vai fazendo. Mas o padrão é 3. E aí, a gente vai seguir nessa sequência até chegar à altura do forro. Eu vou adiantar aqui e volto para mostrar para vocês como que é que a gente faz isso, tá? Ó. Então, eu tô fazendo aumento a cada 3 pontos. Ok? Vou adiantar um pouquinho e volto aqui.
Voltando aqui para mostrar para vocês que eu terminei a primeira carreira, e aí, ó, como eu falei para vocês, não tem encerramento de carreira, tá? Então, ó, cheguei aqui nesse meinho, fiz 2 pontos aqui e eu já venho pra cá, ó, pra esse ponto e já faço aqui embaixo, tá? E vou na sequência. Agora é só ir nessa sequência aqui de ponto baixo, pegando na alcinha de trás, ponto baixo centrado, em espiral, sempre pegando nessa alcinha de trás, tá? E a gente vai seguir assim até terminar esse forro, até chegar na altura para cobrir o fundo da bolsa, tá? Quando você chegar aqui nessa segunda carreira, você vai olhar para ver se os aumentos que você fez ficaram adequados, tá? Se não, você faça algum mais, especialmente aqui, ó, nos cantinhos. Numas 3 carreiras a gente faz aumentos aqui, tá? Por quê? Porque tem essa largura aqui, ó, tá? Então, pra gente ter espaço aqui, ok? Então, eu vou adiantar aqui e volto pra gente continuar. Bom, terminei a parte do forro. E aí, gente, não vai interferir o número de carreiras. Eu vou falar pra vocês, embora isso não interfira, mas ó, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Por que eu tô falando que não vai interferir? Porque dependendo da tensão do ponto, tem que ser mais ou menos carreiras. Mas a gente vai saber quando a gente colocar pra dentro e medir e ver que já deu altura, ó. Deu altura lá, tá vendo? Então, por isso que eu parei aqui, tá? E aí, ó, eu vou ajeitar aqui, deixar ele bem certinho pra gente fazer agora o fechamento. Tá vendo dos aumentos que eu falei pra vocês, ó? Então, é isso. E agora, a gente vai fazer o fechamento pra terminar essa parte da bolsa. Então, eu terminei aqui, eu dobrei ele certinho aqui no meio, tá? E terminei o último ponto aqui. E aí, agora, a gente vai fazer o fechamento aqui em pontos baixíssimos, tá? Então, ó, vou pegar aqui e vou pegar na alcinha de fora do ponto daqui, na alcinha de fora do ponto daqui. Opa, peraí que deu uma emboladinha aqui. Então, eu pego nessa alcinha de fora, com a alcinha de fora do ponto do outro lado e faço um baixíssimo, tá? E aí, vou seguir toda a minha carreira. Deixa eu dobrar assim e aí vou aproximar. E vou fazer toda a minha carreira em ponto baixíssimo, tá? Pegando na alcinha de fora de cada ponto, ó. Tá? E assim, eu vou até o final pra fechar. Eu vou adiantar aqui e volto no finalzinho pra mostrar pra vocês. Chegando aqui no finalzinho, último ponto. Pronto. A gente corta aqui. E aí, eu vou pegar uma agulha um pouco mais fininha pra esconder esse fio aqui. Enganchou em alguma coisa aqui. Vamos voltar. Vou pegar mais de pertinho. Melhor. A gente vai trazendo ele pra cá. E já é o suficiente, tá? E aqui a gente corta. E pronto. E aí,
Agora, pra pôr ele lá pra dentro, a gente vai ajustar aqui, ó, nesse cantinho, nesse outro cantinho aqui. E a gente abre a bolsa, encaixa bem direitinho, ó. E que coisa mais linda! Eu sou apaixonada, gente. E tá pronta, quase pronta a nossa Nath. Olha que linda. Agora falta colocar a resina. E a gente volta pra colocar e tá pronta. Vamos então pra última etapa. Olha, gente, que linda essa pedra. Olha se não combinou, se não ficou perfeita. Eu amei. Bom, pra colocar essa pedra, eu uso esse fio de nylon, tá? Ó, de 0,25 milímetros, tá? Isso aqui eu comprei faz tanto tempo, tem tanto fio aqui, faz muito tempo que eu tenho esse rolinho. Então, vale a pena comprar esse rolo se você faz bastante, assim como eu, porque dura muito. Eu comprei no Rei do Armarinho, tá? Mas armarinho, qualquer armarinho deve ter, tá? Uma agulha de tapeceiro, eu gosto dessa grande aqui, tá? Então, eu coloquei 2 fios, ó, 2 fios, dei um nozinho, e aí eu vou achar aqui o meio, e que vai ser exatamente aqui onde tá o meu fecho, e venho aqui com a agulha, ó. Coloco ela aqui, eu dei um nozinho lá, e aí eu não vou puxar tanto agora. E aí, essa pedra, ela tem um furinho aqui, ó, tá vendo? Ó, tem um furinho aqui, então a gente vai colocar a agulha aqui, ajustar aqui exatamente onde a gente quer. E aí, gente, aqui não tem segredo, tá? Aqui é costura pra ficar bem certinha, bem justinha. Trouxe o fio aqui, deixa eu aproximar um pouquinho. Trouxe o fio aqui, ó. Então, eu vou ajeitar ela aqui, né? Desse lado, vou olhar se ela tá certinha. E aí, eu vou ajustar, eu vou colocar o fio aqui por dentro, ó, por dentro da trama, pra ele não ficar aparecendo aqui, tá? Pra ficar um trabalho bem bonito. Como eu falei pra vocês, um trabalho limpo. Ó. Coloco aqui, aí venho, peraí que ele enganchou aqui. Ajusto, tá? Ó. Aí eu vou colocar mais um pouquinho aqui por dentro, ó, pra ele sair ali. E venho aqui, ó, de novo. Coloco aqui, pra pegar bem aqui o comecinho da pedra e passo de novo. Então, eu vou fazer isso várias vezes até ela ficar bem firme aqui, tá? Ó, vou ajustando. O fio de nylon esse é bom porque ele é bem firme, ele não quebra com facilidade, tá? Então, eu vou ajustando, coloco pra lá de novo. Fazer o mesmo processo, ó. Ajusto, aí vou passando aqui entre a trama, ó. Como é um fio transparente, então ele não aparece, ele é fininho. Então, a gente tem que fazer o mais discreto possível, tá? Voltei aqui e vou mais uma vez, ó. E volto de novo. Faço isso até eu me sentir seguro, umas 4, 5 voltas é suficiente, tá? Depois eu vou arrematar esse fio, dou um nozinho nele e tá pronta. Ó, aqui eu entro de novo. Volto pra cá. Ó. Venho aqui. Coloco lá de novo.
E agora eu acho que, ó, ela já tá bem firme, já deu. Eu vou passar a última pra cá. E aí aqui eu já arremato. Então eu vou dar uma entrelaçada aqui nesse fio, aqui entre os pontos, subindo pra cá, ó. Aí aqui, o que eu faço? Eu corto. E como são 2 fios, ó, então eu dou um nó aqui. Ó. Não tem nenhum risco dele. Corto bem rente e pronto. Prontinho a nossa bolsa Nath está pronta. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei pra vocês, se vocês quiserem colocar alça, dá pra colocar alça de mão. Eu vou só mostrar pra vocês aqui, ó. Na Altero tem esse mosquetinho aqui de coração. Olha que charme que ele é. Eu acho que ele é ideal pra colocar uma bolsa assim. Aqui eu não tenho aqui nenhuma alcinha. Mas aí, se você compra uma alcinha de mão, prende aqui e põe a alça aqui. E se a pessoa quiser usar sem a alça, ela tira, tá? É uma opção. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Façam bastante. Vendam muito. Façam pra vocês, pra presentear, pra vender. Arrasem.